Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: apronte-se e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos. Então leva-o para outro aposento. Toma o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, te ungi rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual? De todos nós. E disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa, derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Toda a casa de Acabe morrerá, destruirei de Acabe todo o homem, tanto o escravo como o livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, lhe disseram: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhe disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira, agora faze-nos saber. E disse: assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, te ungirei rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um o seu manto, colocaram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel, das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir denunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, desceu para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, vendo a tropa de Jeú, que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro, e pergunte: a paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não voltou. Então enviou outro cavaleiro, chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não voltou. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Nissi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. Então Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o encontraram no pedaço de campo
de Nabote, o jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão virou o seu carro e fugiu, e disse a Acasias: traição há, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços. A flecha lhe saiu pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: tomam, lançam no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita, porque lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo, seguindo seu pai, Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma e o lança neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú o perseguiu, dizendo: feri também a este. E o feriram no carro, no caminho para Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido e morreu ali. Seus servos o levaram num carro para Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: está em paz, Zirim, Assás, assassino do seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem está comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí para baixo. E lançaram para baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultá-la, porém não acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as mãos, e as palmas das mãos. Então voltaram e o fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esteco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo que chegar a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: eis que 2 reis não puderam resistir a ele, como, pois, poderemos nós resistir? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: teus servos somos
e tudo quanto nos disseres, faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que parecer bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhe escreveu outra carta, dizendo: Se fordes meus e ouvirdes a minha palavra, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e vinde a mim amanhã, a esta hora em Jezreel. Os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos e mandaram para Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões, à entrada da porta, até amanhã. Sucedeu que, pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que a palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu para Samaria. Estando no caminho, em Bet-Equede dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equede. 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar. Partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto é o teu coração para comigo, como o meu o é para contigo. E disse Jonadab: então, se é, dai-me a mão. E lhe deu a mão e lhe fez subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E puseram-no no seu carro. Chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que o destruiu, conforme a palavra que o Senhor disse a Elias. Ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Pouco serviu Acabe a Baal. Jeú, porém, muito servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene e apregoai. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal, de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhe tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhe: Se escapar algum
dos homens que eu entregar em vossas mãos, as vossas vidas será pela vida dele. Sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: Entrai e feri-os. Não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada. Então os da guarda e os capitães os lançaram fora e entraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram as estátuas de Baal, derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú: Porquanto bem agistes em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até ao nascente do sol, a toda a terra de Gileade. Os gaditas, os rubenitas, os manassitas, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, os demais atos de Jeú, tudo quanto fez, todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Joacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel, em Samaria, foram 28 anos.